perguntar para ela o nome da irmã dela, quem vai saber. É verdade, é. Você tem irmã? Tem. Qual o nome? Edna. A Ângela? Não. Não, você é muito parecida com a Ângela, meu Deus. Lá de Peru? Não, ela mora em Maringá, mas ela foi aluna minha aqui nos vídeos. Ela era de São Paulo. Ah, viu, Ti? Fica à vontade. De São Paulo é gente boa. Aí falou, aí falou. Não, é boa porque veio É pagar. mais igual de Barueri. Só não vale ser torcedor do Corinthians. Aí não. Pegou ali o pastor Oswaldo para lá, tem uma banda ali. Ei, salve pra mim. Bom, eu gostaria de começar com fazer uma sese rápida. Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Diz assim a palavra de Deus: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui o apóstolo Paulo nos diz que há uma espiritualidade, há uma espiritualidade. Esse nosso mini curso, vamos chamar assim, porque eu acredito que nós vamos ter apenas 6 semanas, esse nosso mini curso sobre ocultismo, magia negra e o que a gente vai abordar dentro dessa perspectiva de espiritualidade, eu quero propor para vocês uma coisa muito centrada, equilibrada, racional, espiritual, mas sem neurose, sem aquele apelo do Peter Wagner com a batalha espiritual que via demônio em tudo quanto era esquina. Então essa não é a minha proposta. Aliás, nós estamos aqui numa academia, e a proposta da academia é sempre promover reflexões, debates, filosofia e espiritualidade. Eu quero muito abordar esse tema com vocês de uma maneira muito preciosa, muito inteligente, muito bíblica, muito teológica, muito espiritual. Para isso, eu quero usar as ferramentas, todas as ferramentas que é importante para a gente discernir um assunto, que é a Bíblia, a teologia, a filosofia e a história. Porque quando a gente fala de ocultismo, nós não estamos falando só de uma questão espiritual. Ela tem uma história, ela tem uma filosofia, ela tem um jeito de ser e de apresentar-se na história. Não é só assim. A gente vai ver aqui no nosso curso todas essas origens, essas questões muitíssimo interessantes, dos quais vocês vão ter conhecimento, né? Espero que tenham conhecimento abrangente. E essa é a minha proposta. E aqui eu já começo com a palavra de Deus, quando Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que existe uma espiritualidade do mundo que rege o mundo e que está presente em tudo. E isso nós vamos ver agora. Que a espiritualidade, ela é a grande força motriz de todo ser humano, se ele é cristão ou não, se ele é ateu ou crente. A espiritualidade, ela está presente em todo ser humano. O mundo, ele é espiritual. E toda a espiritualidade, ela é canalizada pelo ser humano. E essa espiritualidade, ela está presente no prazer, no desprazer, no amor, no ódio, no ressentimento. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de tudo que compõe o ser humano. Suas emoções, suas distrações, seus devaneios, seus anseios, sua ansiedade. Nós estamos falando de espiritualidade. Então, a espiritualidade é a chave da compreensão desse assunto que nós vamos abordar. Para isso, nós vamos orar a Deus, pedir que o Senhor Deus nos abençoe nessa hora. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui prontos para aprender um assunto muito importante, que a nossa vida se move em torno disso. Que
Quero orar, Senhor Deus, que o Senhor Deus venha nos abençoar. Que Teu Espírito Santo venha ministrar no nosso coração e que longe de nós toda a força espiritual do mal que visa nos desestimular, nos desanimar. Impedimos, ó Deus, toda obra maligna, que o sangue de Cristo esteja nesse lugar, esteja ao redor desse campus, para que toda maldade não tenha nenhuma força entre nós, Senhor. Nós pedimos que Teu Espírito Santo seja conosco, abençoe o nosso tempo aqui. Vamos falar de coisas pesadas, de coisas malditas, mas é preciso que o Senhor esteja conosco. Amém. Nos protege, Senhor, e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ocultismo e magia negra, origens, história e suas influências no mundo moderno. Ok? Então vamos adiante. Qual é o conteúdo do curso? O que nós vamos abordar? Ocultismo e suas origens. Vamos abordar a linha do tempo do ocultismo e magia. Quando começou? Quem começou? Por que começou? Vamos abordar Moisés e os magos do Egito. Também veremos a escritura e o misticismo. Vamos abordar o misticismo e os pais da igreja, como é que eles trataram isso. Também a escritura condena o ocultismo. Demônios na cultura da Mesopotâmia, Egito e Grécia, muito interessante, esse capítulo vai ser muito esclarecedor para todos. Vamos tratar demonologia na Bíblia e a origem de Satanás. Vamos trabalhar com profundidade. Eu vou trazer para vocês com profundidade sobre Lúcifer. Profundidade, coisa que talvez você nunca ouviu. Você vai estar aqui ouvindo comigo. E o ocultismo e sua influência no mundo moderno. Esses aqui são os tópicos que nós vamos. Eu acredito, eu procurei fazer um menu melhor possível para que todo mundo possa entender o que nós queremos levar com esse conhecimento para vocês. Então nós vamos começar. Alguma pergunta, algum comentário? Então, tudo ok para vocês? Vamos lá. No início da nossa jornada, vamos mergulhar nas profundezas do desconhecido, explorando o território obscuro do ocultismo, bruxaria e espiritismo. O interesse da procura pelo ocultismo é um dos sinais dos tempos do fim, 1 Timóteo 4:1. E o Espírito Santo nos alerta que nos tempos do fim, alguns se desviarão da fé, voltando para espíritos enganosos e doutrina de demônios. Desde o início da nossa evolução, os seres humanos acreditam no sobrenatural. Isso aqui é ponto pacífico. Ah, mas ateu sempre existiu. Não, nem sempre existiu. O ateísmo, ele começou a ter algumas noções depois, principalmente na Grécia, com o advento dos filósofos, mas eles transformaram a religião numa filosofia, e eles começaram a estudar o ser humano, e alguns não acreditavam em Deus. Por exemplo, Aristóteles não acreditava em Deus. Platão, eu estou falando em Deus, não o Deus cristão, divindades, ok? Seres transcendentes. Já o Platão acreditava em seres transcendentes e foi o primeiro filósofo a tratar que o ser humano tem uma alma, e essa alma ela é imortal. Interessante. Platão começou com isso. Então, desde o início da filosofia moderna, que começou na Grécia, existiam aqueles filósofos que acreditavam que havia um Deus que criou o mundo, haviam aqueles que não acreditavam que o mundo foi criado por Deus, porque Deus não existe, e daí cada um vai dizer que foram as estrelas que formaram, inclusive muito interessante, né? A teoria do Big Bang, ela não tem raízes da década de 20 na Europa. A teoria do Big Bang começa lá no século IV a.C., com essa ideia de que o mundo foi criado pelas estrelas. Então, a espiritualidade ela sempre existiu, mesmo que algumas pessoas não acreditavam em Deus, ou em deuses, ou em espiritualidade através da história. Quem começa a quebrar um pouco essa questão, né, que surgiu a palavra ateísmo, do grego ateos, o prefixo de negação,
Quem começou a chamar os filósofos de ateós foram os sacerdotes pagãos. Porque os filósofos, eles não acreditavam que havia aquilo tudo de deuses. O Sócrates, até mesmo ele com ironia, dizia que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem na rua. Então os filósofos começaram a dizer o seguinte: não existe isso de deuses. E eles diziam que havia apenas um só que criou todas as coisas. E lá na filosofia, eles vão chamar de logos. Olha que interessante. Eles diziam que era uma palavra criadora. Os sacerdotes, percebendo que eles estavam trabalhando contra a religião, começou a chamar os filósofos de ateós. Na verdade, a origem de ateós é contra deuses, não acreditam nos deuses. Só que essa palavra coube bem no mundo cristão, quando se chamou de ateu aquele que não crê no Deus cristão. Mas na verdade, ateós significa não crer nos deuses, okay? Que era, na verdade, não um apelido, mas uma acusação formal que os sacerdotes pagãos faziam para os filósofos que não acreditavam naqueles montes de deuses. Mas enfim, de qualquer maneira, sempre teve gente que não acreditava em Deus. Mas independentemente se ele tem essa fé ou não, ele não deixa de ser um ser transcendente. Por exemplo, olha só que coisa interessante a espiritualidade. O camarada não crê em Deus, mas ele chama Deus outra coisa. O que é sorte? O que é a sorte, pessoal? Como é que você define sorte? Os acontecimentos no seu dia a dia. Que tipo de acontecimento? Você recebe sem merecer. Hã? Você recebe sem merecer. O que mais? Vamos dizer aí, pessoal, o que é sorte? Tá? Eu sei que parece uma pergunta boa, mas é mais difícil responder. Casei. Boa sorte. Casei com a sorte. Fala, Oswaldo. Coisas boas que acontecem. É difícil para você, mas você leva sorte naquilo que você queria. Ok. Hã? São coisas boas. Coisas boas. Tá. Sorte. Pensa, uma coisa não Coisas boas. não merecíveis. Não. Olha que coisa interessante. Sorte, vamos aqui, eu vou dar uma definição de sorte, pegando a resposta de vocês. Sorte é. Sorte. Tá errado aqui, né? Vamos caprichar, né? O que é sorte? Presta atenção. Coisas boas que acontecem. Tchan, 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 tchan. Ora, pessoal, se acontece uma coisa boa na minha vida inexplicavelmente, e eu vou chamar isso de sorte, sorte para mim é o quê? Percebe? Não tem explicação. Ah, não tem explicação. Ah, mas Deus não existe. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Algumas frases. Nunca foi sorte. Você vê? Então, porque a sorte é um Deus falso. Mas o que eu quero dizer aqui não é a questão de ser um Deus falso. O que eu quero dizer aqui é que mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ele tem uma espiritualidade que leva ele a acreditar no transcendente, mesmo que esse transcendente seja falso. Entre aspas, um milagre. Não é nem milagre, porque a sorte tem a ver com coisa simples. Eu não esperava e chegou. Eu não contava e tenho. É coincidência. Percebe? Então, o ser humano, ele dá nomes de coisas e de fatos acontecidos na sua história que é fruto de espiritualidade, creia ele ou não. Em outras palavras, o que rege a vida de cada um de nós é a espiritualidade, seja ela de forma racional, como nós estamos fazendo aqui, seja ela de forma inconsciente, como todos nós trabalhamos, ou seja de forma negativa.
você pode negar, Deus continua sendo Deus e a minha espiritualidade continua sendo espiritualidade. A questão é, eu vou canalizar a minha espiritualidade para que lado? Ok? Perguntas, comentários? Está indo bem para vocês aí? Então vamos continuar viajando. Temos sorte de ter esse professor. Desde o início da nossa evolução, os seres humanos acreditam no sobrenatural. Olha que interessante. Todo ser humano acredita no sobrenatural. Se o sobrenatural existe, eu acredito que exista, mas eu também não sei se ele é bom ou ruim, eu vou pegar qualquer um. Se o Deus verdadeiro não se apresentar, se o Deus verdadeiro não for apresentado. Mas todo ser humano tem a sua espiritualidade. A gente procura o sobrenatural para tentar fazer o mal. Vamos chegar nisso aí. Chama-se magia negra. Os humanos antigos, incapazes de explicar e medir racionalmente certos fenômenos, começaram a acreditar em agentes ocultos para entender o mundo ao seu redor. Então tem coisas acontecendo, não tem explicação. Mas eu sei que não é natural. Que na filosofia vai chamar metafísica. Não é natural. Não é desse mundo. Não é regido por aquilo que a gente conhece. Então isso é sobrenatural. Mas aí a questão é, como que eu vou manipular isso? Aqui começa o ocultismo de uma maneira não compreensiva, mas que a partir do momento que ele entra no palco da história, ele se torna um dominador do ser humano. Então eu posso dizer que o ocultismo ele começa de uma maneira inocente, de gente que sabe que existe uma espiritualidade, mas ele não sabe qual é a origem dessa espiritualidade, ele não tem noção do que é essa espiritualidade, ele começa a invocar essa espiritualidade, porque ele se vê subordinado a ela, ele se vê dependente a ela, e ele teme aquilo que ele não conhece. Todo mundo teme o que não conhece. Então o que ele faz? Ele começa a se prostrar por umas divindades que ele cria. E claro, essas divindades não são deuses, mas são espíritos malignos que entenderam a mensagem e disse: cheguei. Ok? Tudo bem para vocês? E eu quero voltar aqui, pessoal. Olha aqui o divisor de águas da história da humanidade. Esse é o divisor de água, literalmente. Literalmente. O dilúvio. O ocultismo, ele não vem antes do dilúvio. O ocultismo, depois. Antes do dilúvio não tem idolatria, que a gente já viu isso. Se não tem idolatria, não existe ocultismo. Em outras palavras, o ocultismo como nós conhecemos só pode ser vindo depois. Então ele vem aqui, não aqui. Ele vem aqui. Bruxaria, magia negra vem depois do dilúvio. Porque depois do dilúvio começa a humanidade se evoluir, se construir como nós conhecemos hoje. E ali começam os fenômenos. Aí você pergunta assim, não, mas e antes? Antes existia espiritualidade. Sempre existiu, desde a criação. Acontece que ninguém procurava, não existia nada que fosse bruxaria, magia, isso não acontecia antes. A Bíblia vai dizer em Gênesis 6, veja bem, a Bíblia diz que Deus iria destruir o homem, não porque o homem praticava artes mágicas, ou magia negra, ou tinha pacto com Lúcifer, não. Qual era a única acusação que Deus tinha para poder destruir a humanidade? A terra estava cheia de violência. E violência muito maior do que a nossa. Podemos entender que ela, antes do
a humanidade tinha começado do zero, mas depois do dilúvio já não é mais do zero, já começou num ponto. Vamos dizer, obrigado, Sidney. Antes, a humanidade começou do zero, mas ela começou menos ruim. Porque as sementes que sobraram eram sementes de pecadores. Mas eram menos pecadores, nós poderíamos usar isso. Porque os outros eram tão pecadores que Deus destruiu. Em outras palavras, Alex, a maldade que existe no mundo hoje não pode ser comparada com a maldade que tinha antes. Não é? Eles eram, a gente não tem noção. Se a gente usar a nossa maldade hoje como paralelo de comparação, nós não temos nem o que comparar. Eu só posso imaginar o seguinte: se o que existe hoje é terrível, o que aquela geração fazia que Deus decidiu destruir? A quem podemos comparar? A quem podemos comparar? Não existe nenhum paralelo, porque Deus destruiu todos, principalmente a geração de Caim foi. Deus não deixou ninguém da geração de Caim sobreviver. A geração de Caim morreu todos. A geração de Sete, que foi o substituto de Abel, morreram praticamente quase todos. Só sobrou Noé e sua família. Deus salvou a raça humana. Mas aí, como você falou, a humanidade ela tem um novo começo, mas agora ela está num estágio de menos ruindade, porque ruim ela era. Olha nós aqui, pecadores. Né? Então, o ocultismo ele tem raízes do pós-dilúvio. Porque dali, depois de algumas gerações de perder contato com Deus, eles começaram a criar seus deuses. E a nação que começou com isso foi o Egito. Olha que interessante. O Egito, ela é descendente de Cã. Então pode-se dizer Cuxi, que se chamou Cuxi. Os cuxitas eram os originais do que se chamou depois de Egito. Então a raiz do ocultismo veio do Egito. A raiz começou ali. Pelo menos é o último, vamos ver isso aqui agora. É o primeiro registro histórico de ocultismo que temos, começou aqui. Do Egito se espalhou para tudo quanto foi nação. O povo de Deus foi se contaminar. Continuando. Eventualmente, preste atenção ali, meus irmãos. Eventualmente, essas crenças, tá vendo? Como eu disse para vocês, isso é história. Mas se a gente não sabe a história, a gente não sabe como lidar com isso hoje. Não é verdade? Eventualmente, essas crenças evoluíram para incluir entidades como deuses e deusas, espíritos, demônios, anjos, monstros, bruxas, todos os quais poderiam impor a sua vontade ao mundo. Então, as gerações pós-diluvianas, elas começaram a entender que há uma espiritualidade e que essa espiritualidade é maior do que nós, e nós dependemos dessa espiritualidade, porque a noção de Deus não existe para eles. Eles se perderam. Eles perderam. Então, aquela geração pós-diluviana, lógico, não estou falando dos filhos de Noé, os filhos de Noé eram crentes. Mas os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, em algum momento a cadeia foi quebrada. E começaram a adorar qualquer espiritualidade que eles buscavam. Mas como é que o demônio chegou lá? O demônio chegou, ele não precisa se identificar. Foi procurado em uma espiritualidade, é lá que o cara vai. Ok? Ali começa pós-dilúvio. Espiritualidade, conjunto de princípios e práticas que caracterizam a vida de um grupo de pessoas referido ao divino, ao transcendente. É a propensão humana de buscar significado e transcendência. Isso aí é uma espiritualidade geral. Vou repetir, que a espiritualidade é um conjunto de princípios e práticas que caracterizam a vida de um grupo de pessoas referido ao divino, ao transcendente. Em outras palavras,
A minha espiritualidade me leva a depender a minha existência, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu creio, tudo que eu ajo, eu dependo de uma espiritualidade padrão. Qual é a minha espiritualidade padrão? A gente sabe que é, e é. Mas para aqueles caras, quem era? Não tinha. Então, mas a busca deles era por uma espiritualidade, porque na mente e no coração dos antigos, eles dependiam de uma espiritualidade, porque eles entendiam que a metafísica ou o sobrenatural era maior do que eles e conduzia a vida deles. Aí começaram a criar deuses. Específico para cada coisa. Específico para cada coisa. Melhorar a tua resposta, a sua participação foi muito boa. Específico para cada necessidade que eu tenho. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é, eu sou agricultor, eu preciso de chuva. Minha necessidade é chuva e sol. Então eu crio um Deus que cuida disso. Minha espiritualidade é isso. Qual é a sua espiritualidade? Qual é a sua necessidade? Minha necessidade é, eu sou pescador. Ok, então vamos ver uma divindade que cuida. Qual a sua necessidade? A minha necessidade é amor. Eu preciso que aquela mulher me ame. Eu preciso que ela seja apaixonada por mim. Essa é a minha necessidade. Ok, eu crio um Deus. Ponho o nome dele de Cupido. Qual é a necessidade do cara? A necessidade dele, ele vai canalizar por uma espiritualidade, porque ele entende que ele está subordinado ao sobrenatural. Então, é o sobrenatural que conduz a minha vida, é o sobrenatural que sacia a minha necessidade, é o sobrenatural que eu encontro padrão de ser e de fazer, padrão de cultura. Então, é o sobrenatural. Como não tem ninguém que diz, é o Deus Criador, então ele faz assim com todo tipo de coisa. Ok, meus irmãos? Está indo bem para vocês? Então, vamos lá. O ser humano tem uma necessidade de descobrir a divindade. Então, essa aí está escrita naquela parábola que Jesus contou, daquele que procura as pérolas, né? Aquele que procura as boas pérolas, até que quando ele encontra uma. Como eu interpreto? É o sujeito que vai procurando significado na vida, ele tenta uma coisa, tenta na outra, tenta religião, tenta nisso, tenta naquilo, tenta naquela espiritualidade, tenta no ocultismo, tenta em tudo. Ele não encontra nada. Aliás, ele não encontra mais nada que venha trazer alguma satisfação para ele, até que ele acha a pérola de grande valor. Então, o que é o ocultismo? São pérolas que as pessoas estão procurando para encontrar o quê? Significado. Significado, Vânia, é tudo aquilo que você precisa saber que é. O grande vazio do ser humano é quem eu sou. Bom, eu não sei quem eu sou, mas eu sei que tem uma espiritualidade, eu vou buscar ela. O ocultismo nasce de uma necessidade. A bruxaria nasce de uma necessidade. As artes mágicas, vocês prestem atenção, tudo aquilo que você conhece de ocultismo, bruxaria, artes mágicas e magia negra, sempre que as pessoas buscam isso é para o quê? Resolver uma necessidade. Ninguém busca um ocultismo por esporte. Ninguém busca o ocultismo por um tipo de prazer qualquer. Ele busca porque ele precisa de uma coisa. Só que a partir do momento que ele começa a ir beber dessa fonte, essa fonte o escraviza. A pessoa que busca no ocultismo a resolver os anseios das suas necessidades, ele se torna escravo e os seres ocultos oprimem essa pessoa de tal maneira que ele não solta mais. E a prisão é na mente. A janela da alma é a mente. Acabou. O cara ficou. Desengana, né, pastor? Prende de uma forma, né? Por exemplo, que
dentro dessa questão. A minha esposa, ela praticava o espiritismo durante 17 anos. Ela perdeu o irmão. E ela estava gestante. Falaram para ela que o irmão dela ia reencarnar no filho dela. E ela acreditou nisso até muito tempo. Até que caiu a venda dos olhos. A única verdade que tem no ocultismo são os seres que trafegam nesse campo. Mas em nenhuma coisa que esses seres falam com a gente é verdade. A única verdade é a presença deles. Então isso é espiritualidade. Então assim, irmãos, espiritualidade. E aqui está a balança que eu preciso passar para vocês. Espiritualidade. Seu eixo principal e norteador é a noção de bem e mal na vida e na existência. Guarde essa palavra. O eixo principal da espiritualidade é a noção do bem e do mal. Então, ou seja, a espiritualidade, ou melhor, a noção de bem e do mal acontece aqui. Olha que interessante. Gente, isso é muito interessante. Porque a espiritualidade é tão profunda que a gente tem que ter uma noção dela. Não, exato. Então veja, o que busca a espiritualidade do ser humano é só uma coisa: qual é a noção do bem e do mal? Porque eu entro em luta comigo mesmo. Porque afinal de contas as duas forças estão presentes na história. E eu sei, eu tenho uma tendência e eu tenho uma necessidade de ser canalizado para o que é bom, porque quem me criou é bom. Porém, quando há a presença do mal na história, eu fico tentado entre o bem e o mal. Isso é muito importante você saber. O eixo principal norteador da espiritualidade é a noção do bem e do mal, na vida e na existência. Então, quer dizer, o bem e o mal, ele não acontece fora de nós. Ele acontece na espiritualidade. Quando ele acontece na espiritualidade, então veja, irmãos, é a espiritualidade que rege o ser humano, e não o contrário. E não o contrário. É a espiritualidade que forma o meu caráter, é a espiritualidade que me dá noções norteadoras da vida. É a espiritualidade. Não sei se você está me entendendo. A espiritualidade, ela é a força por detrás da humanidade. Seja ela uma boa espiritualidade ou uma má espiritualidade. Mas todo ser humano segue uma. Não importa se é crente ou ateu, cristão ou não cristão. Todo ser humano busca uma espiritualidade consciente ou inconsciente. A espiritualidade está presente em tudo. E eu já vou provar para vocês. Então vamos repetir para gravar na mente de vocês. Espiritualidade, seu eixo principal e norteador é a noção de bem e do mal na vida. O que eu sou, eu sempre vou estar entre o bem e o mal, Léo. Não tem outro jeito. Vamos dizer de coisas não cristãs? Que sinal é esse? Que sinal é esse? Do Yin e o Yang. O que eles tratam? Bem e mal. Bem e mal. Quem foi que ensinou isso para eles? Não foi a Bíblia. Quem foi que ensinou isso para eles? Hã? Só o próprio espírito deles. O espírito de quem acredita no Yin e Yang veio de quem? De Deus. Mesmo que o cara não saiba ou tenha consciência, mas a presença de Deus está nele. Mesmo que ele não saiba. Como ele não sabe discernir uma coisa da outra, Oswaldo, o que ele faz? Ele cria esse negócio aí. Então esse sinal do Yin e Yang, por mais que seja um sinal filosófico de uma espiritualidade negativa, é fruto de uma busca.
O que está certo no Yin e Yang? O que está certo no Yin e Yang? A existência do bem e do mal. O que está errado neles? É a instrumentalização que eles usam para atingir um e outro. Qual é a diferença do cristão pro shintoísta que acredita no Yin e Yang? Qual é a diferença nossa e eles? É que a gente está na espiritualidade certa. Mas a nossa necessidade, ela é a mesma. Ou em outras palavras, a noção de bem e do mal permeia toda a humanidade, e não os religiosos. O problema é como que a religião vai administrar isso. Ok? Dá para entender que, A nossa vida é isso aqui. dá para entender que nessa busca deles de bem e mal, num certo tempo teve deturpação disso, até por conta de conveniências. Teve deturpação ao decorrer da história por conveniência. Claro que teve. Mas teve também deturpação por inconsciência, por necessidade que cega o cara. Igual como aquelas pessoas que vão atrás de uma magia negra. Cara, a pessoa está tão desesperada e precisando de uma resposta tão emergente que o caminho mais fácil é a magia negra. Mas você sabe o que você está se metendo? Ah, eu sei, mas não estou nem aí. É o desespero do cara. Ok? Então o desespero leva ele a se envolver com o ocultismo, mesmo ele tendo plena consciência ou pouca consciência do que ele está se metendo, mas a necessidade dele é maior. Entendeu, Sidney? A nossa vida é isso aqui, pessoal. O anjo e o Lula do outro lado. Então a nossa vida é literalmente é isso aqui. Agora, olha, preste atenção, queridos. Isso aqui é muito rico. Alguém lê para nós? Em todo lugar há uma espiritualidade. É a presença do cosmocrator. E é a espiritualidade que comanda as ações dos homens. E o princípio da espiritualidade no Ocidente é a tradição judaica, cristã. Espiritualidade é o que semeamos, o motivo para viver e razão para viver. Projeto para relacionamentos, estilo de vida que seja o que a humanidade viva, seja e construa. Preste atenção, isso aqui é importantíssimo você saber. Espiritualidade, em todo lugar há uma espiritualidade. Todo lugar. Qual todo lugar? Cultura, ideologias, filosofias, religião, moda, entretenimento, trabalho. Eu poderia citar Saúde. mas só alguns que a gente vai conhecer. A cultura não é uma produção, como a gente viu essas semanas atrás. A produção não é só uma cultura humana. Toda cultura humana tem uma espiritualidade. Boa ou má. As ideologias é uma espiritualidade. O sistema político é uma espiritualidade. A filosofia é uma espiritualidade. Até mesmo uma filosofia ateísta é uma espiritualidade. A religião é uma espiritualidade. A moda é uma espiritualidade. O entretenimento é uma espiritualidade. O trabalho é uma espiritualidade. Nós não temos nenhuma ação que a gente construa que não tenha espiritualidade. Qual é o eixo norteador de uma espiritualidade? O bem e o mal. E o bem e o mal está em tudo isso. Agora olha que interessante. Quem comanda é o cosmocrator.
em Efésios, eu vou ler outra vez. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Às vezes as pessoas não entendem, leem esse texto e interpretam de uma maneira muito boa, mas tem muito mais profundo que isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Preste atenção, gente, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, sangue e carne não produz nada. O que produz alguma coisa? É a espiritualidade, é a mente. Vou ler de novo. Portanto, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, sangue e a carne humana, o corpo humano, não é de maneira nenhuma produtora de alguma coisa, boa ou má. Então não é ela que vai. Então o meu problema não é se aquela cultura diz que a mulher tem que andar com a roupa ela quase pelada. Ou em outras palavras, a carne, ou seja, o corpo humano, é passivo na espiritualidade. Então o meu problema não é se aquela pessoa é um assassino. O problema é o que leva aquela pessoa a ser um assassino. O que é? Espiritualidade. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Opa, aqui ele está subindo o nível. Ele está revelando os bastidores da existência humana. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Aqui, dominadores, está a palavra cosmocrato. Quem é o cosmocrato? O cosmocrato é o grande agente que comanda a espiritualidade. Nesse caso específico, o apóstolo Paulo está falando de Lúcifer e os demônios. Como se fosse assim, o Lúcifer é o grande cosmocrato. É aquele que não está na frente da batalha, é aquele que trabalha nos bastidores, é aquele que não está de peito aberto, é aquele que manda, faz isso, é o articulador. Fazendo uma comparação política, cosmocrato é o presidente, que dá ordem para os seus ministros executarem as ações. Nenhum ministro toma uma decisão sem falar com o presidente, porque ele é o chefe do executivo. Estou querendo fazer isso, o que você acha? Vai para o o prefeito de uma cidade é o cosmocrato. Então o cosmocrato é o grande articulador das coisas, é o que puxa as cordinhas, é o que domina tudo, é o cosmocrato. Então o cosmocrato, ele não trabalha, ele pensa para que outros executem os seus planos. Esse é o cosmocrato. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, quando ele fala cosmocrato, todo mundo entende. Quem é o cosmocrato? É Nero, o imperador romano. Ou um cônsul, ou um governador, é o cosmocrato. Então, essa palavra não era uma palavra desconhecida dos leitores. Todo mundo sabia o que era o cosmocrato. O apóstolo Paulo diz o seguinte: existe o cosmocrato, que já é de trevas. Ele se refere a Lúcifer. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que toda cultura, que todas as ações do ser humano, ela é uma espiritualidade, e essa espiritualidade está presente e comanda as ações. Na cultura, na ideologia. Então, se você pegar e dizer assim, numa ideologia esquerdista, você pode dizer, é diabólico. Mas alguém vai falar assim, não, mas isso aí é só uma ideologia, é só filosofia. Mas filosofia é fruto de espiritualidade. E não, nesse caso. Porque pensa bem, querer erotizar as crianças com 5, 6 anos de idade,
a entendê-las, a não serem aquilo pela qual, não vou nem dizer Deus, porque daí todo mundo entra em conflito que não é religião. Ok, então vamos tirar Deus da história. Se uma ideologia quer ir contra uma criança de 5 ou 6 anos, a viver contrário à biologia dela, isso é diabólico. Se não é de maneira nenhuma um fator social. Aliás, questões sociais também é uma espiritualidade. Tudo na vida é uma espiritualidade. Nada foge disso, gente. Nós não somos seres soltos no universo. O ocultismo está. Há uma espiritualidade presente aí. Eu espero que eu tenha aberto um leque para vocês sobre o que é espiritualidade. Ok? Então, ideologias, filosofias, como aquela, para mim o Sérgio deve ter estudado Fritz, porque tem 2 Sérgio, né? Tem o Fritz e tem o Assato. Então, tem dois, tem o Fritz e tem o Assato. Veja bem, a escola de Frankfurt onde se encontrou em 1920, por aí, no começo do século XX, as mentes filosóficas mais importantes da humanidade. Os 30 caras. Planejando como destruir a sociedade judaico-cristã. Porque a espiritualidade nossa é judaico-cristã. Os eixos norteadores da nossa Constituição, das nossas leis, do Código Civil, é de origem judaico-cristã. Preste atenção, pessoal. Constituição, Código Civil e legislação, tudo isso é fruto de espiritualidade. Creio ou não. Qual é o eixo norteador da espiritualidade? Noção do bem e do mal. O que trata Constituição, Código Civil e lei? Percebe? Por isso o cosmocrata prefeito tem a base de uma Constituição. Sim, da claro. forma que o espiritual tem a base. Tem a base, a partir de mim, no caso. Qual é a nossa? A nossa judaico-cristã. A judaico-cristã é Deus. Bom. Então vamos lá. Entenderam bem essa questão de em todo lugar há uma espiritualidade? Ficou claro para vocês? Na faculdade também há uma espiritualidade ali. Qualquer faculdade. A instituição é uma espiritualidade. Qualquer instituição, tudo é uma espiritualidade. Não tem nada no mundo que não seja uma espiritualidade por detrás. Sistema financeiro. Onde você precisa de ter noções do bem e do mal, tem uma espiritualidade. E todo mundo precisa de ter noções do bem e do mal. Quem é o cosmocrata aqui da sala? Não. Não, Aí tem um professor, é diferente, né? Mas que está direcionando. Não, mas o cosmocrata nem sou eu. Tudo bem. Cosmocrata é a diretoria. Você é só o Eu subordinado? sou o subordinado. É o É ministro. uma mente pensante aí. Exato, tem uma mente pensante. Exatamente. Vamos lá. Espiritualidade é o que semeamos. Motivo para viver e razão para viver. Quando uma pessoa está com falta de paz, com falta de alegria, sem motivo para viver, o que está faltando nele? Se acerta na espiritualidade. Verdade. O que semeando é forte. Hã? É forte isso. Tudo é uma busca de espiritualidade. Só que a nossa espiritualidade é Jesus Cristo. O que semeamos. É o que semeamos. Então vamos lá. Projeto de relacionamento. Estilo de vida que seja o que a humanidade viva, seja e construa. A espiritualidade está em todo lugar. É um estilo de vida que seja o que a humanidade viva, seja e construa. Um exemplo.